Olá, eu sou André Roncalha e esse é o Comentário Econômico da Semana. A pandemia avança no Brasil e ontem, dia 17 de dezembro, atingimos 1.054 mortes apenas em um dia. O Brasil já passa de 184 mil mortes e a última vez que nós superamos 1.000 mortes em um dia foi em 15 de setembro deste ano, ou seja, meses atrás. Quando comparado à média móvel dos últimos 14 dias, a pandemia avançou 27% em termos de contágio, indicando que a segunda onda está viva, avança com muita força na direção agora desse feriado, que tem tudo para permitir que a doença se alastre conforme as pessoas, em particular os jovens, vêm tomando menos precauções e menos distanciamento social como norma básica de comportamento. O Ministério da Saúde tem sido bastante titubeante no que diz respeito ao plano de vacinação. Existe uma promessa grande de várias vacinas, pelo menos 12, e um contrato de cerca de 70 milhões de vacinas com a Pfizer. Todavia, nada disso está assegurado e o ministro da Saúde, infelizmente, ainda está se indagando qual é o motivo de tanta ansiedade com uma pandemia que está gerando uma agitação social e um descontentamento cada vez maior por um tempo, certamente, muito mais extenso do que seria o necessário caso o governo tivesse levado isso a sério desde o início. No plano do desenvolvimento econômico, o Brasil vai atingir um novo recorde, infelizmente um recorde muito triste. Segundo dados da FGV, a segunda década perdida em 40 anos. A primeira delas foi nos anos 80 e agora a década dos 2010. No que diz respeito ao PIB per capita, que é a medida de produção por cada cidadão do país, o Brasil, ao longo da década dos 2010, registrou uma queda média de 0,6% ao ano. Isso também nos coloca cerca de 120 anos atrás. Um período similar em que isso ocorreu foi nos anos 80, daí a nova década perdida. Em termos de renda, o Brasil deve fechar esse ano com um PIB de cerca de 10,9 mil dólares por pessoa, uma queda de 5% com relação a 2019. Isso coloca o Brasil num nível de renda per capita um quarto daquele registrado nos Estados Unidos, ou seja, o cidadão médio americano ganha 4 vezes mais do que o cidadão brasileiro por essa medida do PIB per capita. Isso é basicamente um retrocesso do Brasil há 120 anos, quando esse último indicador similar foi registrado em 1901, segundo o estudo da FGV. A queda do PIB per capita, evidentemente, teria efeitos sobre os nossos indicadores de desenvolvimento. O Índice do Desenvolvimento Humano registrou uma queda de 5 posições para o Brasil quando comparados a outros países que são considerados no levantamento. Apesar de o Brasil ter melhorado um pouco o seu indicador, os outros países melhoraram mais e com isso o Brasil caiu posições, amargando agora a posição 84 dentro do índice que conta com mais de 150 países. O relatório chama atenção ao aspecto que nós vimos levantando aqui há algum tempo, que é a questão ambiental. Ele indica que a Amazônia pode virar um terreno de savana se as queimadas e a mudança no uso da terra não forem contidas por regulações mais estritas. Brasil e Bolívia tiveram uma perda significativa de florestas primárias em 2018 e 2019. Se as informações já não eram as melhores do ponto de vista do desenvolvimento econômico, o final do ano, infelizmente, traz ainda mais más notícias. A falta de qualquer substituto ao auxílio emergencial que foi concedido no segundo semestre desse ano mostra que o abismo social tende a se alastrar caso o governo não tenha um plano de contenção dos efeitos sociais da crise sanitária até que a vacina possa atingir amplos contingentes da nossa população. O estudo Desigualdade nas Metrópoles mostrou que o auxílio emergencial foi responsável por manter cerca de 23 milhões de pessoas fora da pobreza, no contexto em que a economia se paralisa e a gente tem um desemprego muito grande
e uma diminuição da atividade econômica que simplesmente cessa o fluxo de renda para as famílias mais pobres. Esses números indicam que cerca de 28% da população das metrópoles foram protegidos dos efeitos nocivos da pandemia. Em outro indicador, a pobreza no Brasil teria crescido dos 10,3% da população ao final de 2019 para cerca de 14% da população em 2020, não fosse o efeito do auxílio emergencial. E como os dados vêm mostrando, o auxílio foi fundamental para amortecer a queda da atividade econômica, que certamente teria sido muito pior caso o auxílio não tivesse sido concedido. Do ponto de vista da desigualdade, o estudo mostra que houve uma queda de 11,6% na desigualdade entre final de 2019 e agosto de 2020, indicando o poder que teve o auxílio emergencial em amortecer a crise social. Caso não houvesse sido concedido, a desigualdade no Brasil poderia hoje ser mais de 17% maior. Mesmo assim, o presidente do Banco Central vem alertando insistentemente que a retomada está muito longe de ser o V que Paulo Guedes tanto alardeou. Roberto Campos Neto já vê uma recuperação mais lenta, possivelmente fruto da redução do valor do auxílio emergencial, mas também com os temores em torno de uma retomada do contágio, principalmente no hemisfério norte e agora, conforme o contágio vai avançando aqui no Brasil. O presidente do Banco Central voltou a colocar o seu temor de um descontrole fiscal do governo federal, indicando que o risco fiscal pode levar a uma desancoragem das expectativas inflacionárias, conduzindo a inflação para cerca de 6% em 2021. Isso é uma clara sinalização de Roberto Campos Neto, colocando que é bem possível que as taxas de juros voltem a crescer em 2021. O mercado já vem sinalizando que a taxa de juros tende realmente a subir para cerca de 3,5%, mas, como eu venho enfatizando, há ainda muita incerteza em torno do que vai ocorrer, principalmente na capacidade gerencial do governo federal em implementar um plano de vacinação. Dependendo de como o governo se comportar, é bem possível que a atividade econômica não tenha a retomada necessária para justificar uma elevação da inflação nesse nível. Mas precisamos aguardar ainda mais tempo para ter mais dados nesse sentido. O risco fiscal está associado à falta de um plano que o governo ofereça à sociedade sobre como sair dessa situação. O excesso de gastos do governo em 2020 foi cerca de 8% do PIB. Se levado a ferro e fogo, o teto de gastos obrigará o governo a cortar os gastos do governo em 8% do PIB. O Congresso aprovou a Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2021 com 5 meses de atraso. Há agora a previsão de um déficit para 2021 da ordem de 247 bilhões, 17 bilhões acima do valor anteriormente sugerido por Paulo Guedes. O governo também decidiu elevar o salário mínimo para 1.088 contra 1.067 anteriormente, em função da elevação dos preços no segundo semestre. Isso vai aumentar o gasto da folha de pagamento com ativos e inativos em cerca de 14 bilhões de reais. A saída que Paulo Guedes vem encontrando é a autorização, que foi de fato efetivada, de gastos extra-teto por meio de créditos complementares. Isso significa que, na medida em que houver gastos emergenciais por conta da pandemia, que são realmente variáveis, são imprevisíveis de saber a magnitude, como eles vão ocorrer, em que ritmo eles vão ocorrer, o Congresso, então, permitiu ao governo lançar mão de créditos suplementares caso seja necessário. Esses créditos extraordinários ou gastos extraordinários não são limitados pelo teto de gastos. O governo prevê 32 bilhões para esses créditos extraordinários. Porém, a Instituição Fiscal Independente, órgão do Senado Federal que acompanha as contas públicas, prevê gastos da ordem de 45 a 50 bilhões.
O estudo do IBRE-FGV, o Instituto Brasileiro de Economia, prevê gastos da ordem entre 50 e 80 bilhões, não apenas para tratar, lidar com a Covid, mas também como medidas emergenciais de recuperação econômica. Em conclusão, pessoal, temos talvez um dos piores anos das últimas décadas, um ano que demorou muito para passar, um ano de muitos desafios, um ano de muita irritação, mas também de muito aprendizado e de novas descobertas. Infelizmente, o Brasil entra no ano novo mais pobre, mais desigual, com maiores dificuldades adiante e certamente sem um governo que ofereça calma, tranquilidade e segurança sobre o caminho a trilhar adiante. O Brasil precisa reencontrar a sua trajetória nas diversas dimensões que caracterizam a nossa vida social. Nós precisamos de um plano fiscal, nós precisamos de um banco central que também inclua o cidadão médio, aquele que não tem acesso a todos os bens e serviços que a cidadania requer, que seja também incluído em seus cálculos. A gente precisa de um governo que diminua a tensão e não promova as divisões que já marcam a nossa tão desigual sociedade. Eu desejo a vocês um excelente final de ano, com muita esperança, muita paz, ainda que na sua devida quarentena para impedir o avanço do vírus, e que nós possamos, a partir do ano que vem, construir uma sociedade que seja mais justa, mais digna e certamente com um plano à frente. Um grande abraço a vocês, boas festas e até o ano que vem.